Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto deste mês, nós estamos falando sobre práticas devocionais. Já tivemos 2 programas falando sobre oração, onde tratamos a respeito da essência e do conteúdo da oração. Continuando esta nossa série sobre práticas devocionais, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do jejum, outra prática devocional muito importante para todo discípulo do Senhor Jesus. Então aproveita esse período inicial do programa Texto e Contexto para compartilhar o link do programa. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e sejam abençoadas com aquilo que será dito no programa Texto e Contexto de hoje. Bom, como você sabe, em todo o programa Texto e Contexto, nós sempre temos a alegria de receber aqui com a gente algumas pessoas, alguns convidados, que nos ajudam nessa construção a respeito dos temas, sempre à luz daquilo que diz a Palavra de Deus. E para o programa Texto e Contexto de hoje, nós temos a satisfação de receber novamente Pastor Alain e Pastor Willy. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Amém. Paz do Senhor, pastores, paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Satisfação mais uma vez em estar aqui, tema importante para a gente, né? Que o Senhor nos abençoe em mais um estudo. Amém. Paz do Senhor, pastores também. Quero cumprimentar todos que estão de casa, que estão nos acompanhando. É mais uma vez uma grande alegria estar aqui, esperando aqui poder colaborar nessa reflexão. De fato, um assunto assim importante, vale a pena a reflexão aqui. Amém. Bom, nós temos dito ao longo dos programas desse mês que nós estamos vivendo um período bem peculiar da história da humanidade, da história do nosso país. Nós estamos no meio de uma pandemia, então nesse período pandêmico, onde se acentuam algumas crises, algumas incertezas, ansiedades no coração de muita gente, nós entendemos por bem estudar sobre práticas devocionais, práticas que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos e que podem, de alguma maneira, trazer paz para o coração, trazer quietude para a alma. Então entendemos que é importantíssimo falar sobre esse tema, especialmente nesse período em que nós estamos vivendo. E vamos conversar um pouco hoje sobre o jejum. No Sermão da Montanha, quando Jesus ele falou sobre algumas das práticas que fariam parte da caminhada dos seus discípulos, ele listou algumas, listou a oração que nós tanto falamos nos 2 últimos programas, listou também a oferta e o jejum. Então são práticas que devem fazer parte da caminhada dos filhos de Deus, né? Então, falando agora especificamente sobre o jejum, queria que o pastor Willy ele nos ajudasse aqui, nesse primeiro momento, a definir jejum. A definir jejum. A gente sempre gosta, né, quando a gente traz alguns temas aqui, de começar trazendo definição, né? O que a gente pensa a respeito dele. Então, por favor, pastor Willy, ajuda a gente nessa definição de jejum. Bom, o jejum ele é essa abstinência parcial ou total de alimentos, né? Ela é uma prática usada até na área da medicina, né? Mas também muitas vezes na questão da religião. Então, de uma forma resumida, seria justamente essa abstenção de alimentos. A maioria dos estudiosos dizem que o jejum ele passa a ser uma realidade para o ser humano em períodos de grande tensão que a humanidade já viveu, onde era comum as pessoas se absterem de alimento nesses períodos, diante de tantas tensões e circunstâncias que ele vivia. Mas é óbvio que a nossa preocupação é a bíblica, né? O que é o jejum dentro do contexto bíblico, dentro da palavra de Deus. E existem, de fato, essas orientações bíblicas para o jejum na questão espiritual. As palavras que são traduzidas para o português, que se falam de jejum dentro do contexto bíblico, no hebraico, era tison, que dá esse sentido justamente de abnegação de alimentos, e do grego era nesteia. E as duas trazem justamente esse mesmo sentido de abstinência de alimentos, ou essa abstenção desses instintos naturais do corpo
pela busca do alimento, pelo prazer do alimento. Então, a gente, nesse ambiente religioso, da fé, a gente entende o jejum, então, como essa renúncia do desejo do corpo, da necessidade do corpo, do alimento, do prazer da alimentação, porque é prazeroso para a gente também, mas é renunciar essa necessidade da carne, esse instinto natural, na expectativa de buscar alimento espiritual. Então é uma troca, a gente podia dizer, né? A gente para aquilo que o corpo, a natureza carnal pede, para poder abrir a nossa alma, o nosso ser íntegro, para buscar mais as coisas espirituais. Muito bom. Eu tenho ouvido essa pergunta, né? Se o jejum é uma prática cristã, né? Que o pastor descreve, e algumas pessoas até, não, isso é questão do Antigo Testamento, é uma coisa do Novo Testamento, não seria uma prática cristã. E na reflexão sobre isso, é importante colocar, né, que, conforme ele descreve, quando Jesus fala sobre o jejum e ele dá orientações específicas sobre o jejum, ele considera que isso é uma prática que os discípulos dele deveriam fazer. Isso no Sermão da Montanha, por exemplo, Sermão do Monte, Jesus fala sobre oração, ele fala sobre a questão da oferta ou de ajudar o próximo com a esmola ou com algum donativo, e junto com isso, num grau de importância semelhante, ele fala sobre o jejum, considerando que os discípulos dele jejuariam, né? Jejuariam. Jejuariam. Isso. Então é uma prática cristã, sim, né? É uma atividade que Jesus espera que nós pratiquemos. É isso aí. É muito importante você que está acompanhando esse programa, está iniciando esse programa, ter esse contexto sobre jejum, né? Uma prática devocional. Uhum. Acredite nisso. Jejum é uma prática que Jesus espera que os seus discípulos exerçam, Sim. pratiquem. Tem até aquele texto que Jesus fala, né? Que enquanto os discípulos questionam ele sobre o jejum, e aí Jesus vira para os discípulos e diz isso, né, para eles, que eles deveriam, que eles não precisariam jejuar enquanto estava na festa e quando o noivo estava junto. Isso. Mas exatamente. na ausência do noivo, eles necessitariam. Haveria um tempo que eles jejuariam, né, quando Isso. o noivo não estivesse presente mais. E esse tempo é agora, então Isso. é uma prática cristã e nós estamos no tempo de jejuar. Até você falando desse texto, eu lembrei de uma definição, né, que alguém já deu para jejum, né? O pastor William apresentou uma definição, mas com base nesse texto eu vi alguém definindo jejum uma vez como saudade do noivo. Então, assim, é uma maneira de eu dizer para o noivo que não está presente mais, né, mas que voltará um dia para selar o casamento e, né, nós aguardamos o dia das bodas, mas até que esse dia chegue, de tempos em tempos a gente abre mão de algo que é natural e essencial para nós, que é comer e beber, né? Como bem disse o pastor William, é algo que é essencial para todo ser humano. A gente abre mão disso para mostrar para o noivo que nós estamos com saudade dele, que nós ansiamos pela presença dele, né? Então, de fato, é uma definição que eu acho bem curiosa e interessante mesmo. Bom, além dessa definição de que o jejum é saudade do noivo, o John Piper diz que ele define o jejum como fome de Deus. Inclusive, ele tem até um livro, né, em que ele fala sobre jejum e que define o jejum como fome de Deus, né? Quando a gente jejua, nós estaremos mostrando que a gente tem fome de Deus. E aí, nesse livro, o John Piper escreveu a seguinte frase, eu queria fazer a leitura dessa frase. Aspas aqui, então, para a frase do John Piper. Por incrível que pareça, os maiores adversários do amor de Deus não são seus inimigos, mas suas dádivas. Eu queria que o pastor Alan comentasse para a gente essa frase do John Piper que eu achei assim sensacional, ainda mais falando sobre esse tema que é o jejum. Ok, pastor. O jejum exemplifica muito bem a questão da nossa dependência de Deus, né? E também mostra que nós não somos dominados pela comida, né? Que é uma das dádivas de Deus. E é nesse contexto que o Piper vai falar sobre essa questão, né? Ele fala, como você já disse aqui, fala que os maiores adversários do amor de Deus não são os seus inimigos, mas as suas dádivas.
E isso é interessante, é curioso mesmo, porque muitas vezes as bênçãos que Deus nos dá acaba por vezes nos afastando dele. É natural, por exemplo, você, às vezes uma pessoa que pede por um emprego, né? Pede a Deus, a igreja faz campanha, ora por ele para que ele consiga aquele trabalho. Aí quando ele consegue o trabalho, às vezes ele diz que não tem tempo, justamente porque está trabalhando, né? A pessoa pede por um relacionamento, por um namorado, por uma esposa, um esposo. Aí Deus dá esse namorado, essa namorada, e a pessoa acaba se afastando. Então, às vezes, uma dádiva, né, pode causar esse afastamento de Deus. E nos exemplos que a gente poderia citar aqui, e que o Piper vai comentar, né, ele vai dizer o seguinte, que naquela parábola que Jesus conta do banquete, que ele convida pessoas, né, o rei convida as pessoas para o banquete, e algumas pessoas recusam o convite. E a recusa, as desculpas para essa recusa, o que são? Primeiro, um pedaço de terra, depois uma junta de bois e o casamento, uma esposa. E é curioso aqui você perceber que são dádivas que Deus deu para essas pessoas e que foi uma desculpa, né, para não estar no banquete. Outro exemplo que poderíamos citar é da própria parábola do semeador, quando uma das sementes ali, que acho que é do espinho, né, que se sente sufocado e tal. Na explicação que Jesus dá é que as dádivas de Deus, ali no caso o texto fala sobre os prazeres da vida, né? Por causa dos prazeres da vida, essa pessoa se afastou de Deus. A gente não pode entender os prazeres da vida naquele texto como algo ruim em si mesmo. Os prazeres da vida são coisas que Deus nos concede. É o café que a gente toma, é o hobby que a gente tem, é um carro, é a empresa, é a família que a gente constituiu. São as coisas que alegram o nosso coração, mas, de acordo com a parábola lá do semeador, estas coisas têm um potencial de muitas vezes tomar no nosso coração o lugar que é de Deus, serem substitutas de Deus em nossa vida, se a gente não tiver o devido cuidado, não estabelecermos as reais prioridades na nossa vida e o lugar de Deus, né, na nossa vida. O jejum ajuda a gente a administrar isso. O jejum tem essa possibilidade, tem essa capacidade de dizer assim para nós, que nós amamos a provisão de Deus, mas muito melhor e mais importante do que a provisão é o provedor. Através do jejum a gente está dizendo assim que nós precisamos destas coisas, dessas dádivas, mas podemos ficar sem essas dádivas, mas nós não podemos ficar um minuto sequer sem Deus, né? É isso que a gente está dizendo. Nós precisamos de Deus, Ele tem nos dado dádivas, Ele tem nos dado coisas boas, mas mais importante para nós do que essas dádivas é aquele que nos deu, né? Então, melhor do que as bênçãos de Deus, é a gente ter um relacionamento com o abençoador, que é o nosso Deus. Isso é. É isso que eu acho mais fantástico na prática do jejum. Essa possibilidade. Desde o dia que eu tive essa oportunidade de ler esse livro do Piper e ver essa discussão, né, a respeito do jejum que ele traz aí, falando das dádivas de Deus, de fato, isso foi o que eu achei mais extraordinário. Essa possibilidade que o jejum dá pra gente, de dizer para Deus, né, olha, nós conseguimos ficar sem todas as suas dádivas. O que a gente não consegue é ficar sem o Senhor. O que a gente não consegue é ficar sem a sua presença. Então, é uma mensagem que a gente comunica para Deus quando nós jejuamos. Eu abro mão dessas coisas boas para dizer que muito melhor é ter o Senhor. É ter o Senhor. Sabe que uma vez eu lembro de um livro que eu li, Mochileiros da Fé. Foi um professor que eu tive na Faculdade de Teologia. E esse autor, o Bitum, ele dizia que ele fez o mestrado dele justamente estudando igrejas neopentecostais que sempre estão relacionadas ao desejo do coração humano, né? Então é bênção, é prosperidade. E ele chamou o livro de Mochileiros da Fé porque ele percebeu que esse público ele é completamente infiel.
Então, eles não têm uma igreja definida. A média de tempo são 3 anos numa igreja neopentecostal. E ele falou que o problema da movimentação está justamente ligado a isso. Ou a pessoa conquista aquilo que sonhou e a caminhada espiritual já não faz mais sentido, porque ela enriqueceu, ou ela casou e ela falou, perde o sentido. Ou ela não conquista em determinado prazo e também faz perder o sentido da caminhada espiritual. E como é profunda essa posição do Piper, onde ele alerta a gente dessa realidade, né? De que as coisas conquistadas, as bênçãos de Deus pode ser um caminho que nos afaste de Deus. Né? O conforto pode ser que nos afaste do Deus que dá todas as coisas. Esse raciocínio é extremamente... Já virou tema de pregação, já comecei a fazer a série nova. Já virou tema de pregação, é verdade. Olha aí. Mas é isso. Bom, caminhando então, na Bíblia Sagrada a gente vê muita gente jejuando, né? São vários os textos bíblicos que tratam disso, né? De pessoas jejuando. Uma coisa que é importante a gente colocar, todos esses comentários nós já estamos meio que sinalizando um caminho, né? Nesse sentido aqui, mas talvez seja importante deixar claro mesmo quais são as finalidades do jejum. Eu já vi, não sei vocês, mas eu já vi pessoas, né, comentando que iam jejuar porque estavam precisando dar uma emagrecida. Então, assim, ia aproveitar para fazer o útil ao agradável, exercício espiritual, mas assim, um regime. Estava precisando fazer um regime, né? Então é óbvio que essa já não seria uma finalidade do jejum, eu penso, né? Mas eu queria que o pastor Willy falasse um pouco para a gente sobre isso, um pouco sobre por que jejuar? Qual o propósito desta prática espiritual chamada jejum? Bom, a gente tem que levar em conta que essa foi uma prática comum dos personagens principais da Bíblia, né? Se a gente olha, Moisés jejuava, Davi, Elias, Esdras, Daniel, Ana jejuou, Paulo jejuou. A gente até colocou aqui no começo, se é uma prática da igreja cristã, e é uma prática, o Senhor não só jejuou, como motivou seus discípulos a viverem em jejuns e orações, né? Porque isso seria uma necessidade para a conduta espiritual deles. Então, a questão do jejum sempre fez parte da vida cotidiana daqueles personagens principais da palavra de Deus. Agora, o que a gente tem que pensar é que a gente já está levando por esse caminho, mas existe a possibilidade da gente entender o porquê do jejum de forma distorcida. Infelizmente, pessoas podem entender o jejum como um caminho de se forçar Deus a realizar sonhos, como se forçar Deus a realizar aquilo que o meu coração deseja. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que é muito pelo contrário. Jejuar é você abrir mão de si, dos seus desejos, do seu prazer, para buscar de Deus. Para que a vontade de Deus se realize na nossa vida. Isso é uma realidade que a gente cita o tempo todo, mas a gente sabe que, mesmo convertidos, a gente ainda tem uma natureza terrível habitando dentro de nós, que atrai e arrasta a gente ainda para o lado ao contrário da vontade, do propósito de Deus, e que eu preciso entrar seriamente nessa luta, senão eu perco esse negócio. A gente não sabe muito bem a que momento o apóstolo Paulo fala em Romanos 7 dessa luta terrível, né? Mas ele fala de ser humano miserável que sou. Há uma discussão em torno desse texto. Mas ele fala, de fato, de um conflito intenso, onde ele fala, as coisas que eu quero fazer, eu não consigo fazer, aquilo que eu não quero, eu faço, né? E é um conflito, de fato, real. Eu acho interessante que ele ainda fala, né? Quando essa natureza é corrompida pelo pecado, descobre que tem algo proibido, é aí que se torna mais atraente. Então, há um duelo intenso, terrível dentro de nós. Então, uma maneira que a gente tem para a gente conseguir ficar em pé nessa luta contra a nossa natureza, contra a nossa carne, é justamente essa abnegação do desejo da carne para que a vontade de Deus se faça e se manifeste em nós. A gente podia dizer que jejuar é você mortificar a sua carne, os seus desejos, os seus instintos, aprender a domar a própria natureza, porque a natureza pede o alimento, né? Pede aquilo que parece ser necessário, que é necessário. Mas aí eu aprendo a domar a minha própria natureza e a priorizar a vontade de Deus, o propósito de Deus, a abrir o meu coração e a minha vida para que o Espírito de Deus venha me alimentar e me influenciar para a vontade dele. A questão, por exemplo, de motivações erradas para jejuar, tem muitas pessoas que, o pastor ele falou sobre isso, né? Pessoas que jejuam para ganhar algo de Deus, né?
Eu já vi vários casos assim, a pessoa, preciso comprar um carro, eu vou fazer um jejum para Deus me abençoar para eu comprar um carro, quero trocar de casa, eu vou fazer como se você estivesse fazendo um sacrifício e que esse sacrifício fizesse Deus te dever favor, né? E é uma maneira de adquirir o favor de Deus. Então eu estou doente, aí eu vou fazer um jejum para ser curado. E pelo que o pastor explicou aqui, eu creio assim também. Não é esse o propósito do jejum, né? O jejum ele tem esse propósito de nos mortificar, de nos aproximar de Deus. É um tempo de consagração. Você tira da sua pauta o almoço daquele dia, a refeição daquele dia e algumas coisas, né? Porque eu imagino que no dia de jejum você não é só a questão da comida, você vai tentar se abster de outras coisas. Exatamente. Para concentrar-se, né, em Deus, em buscar a presença de Deus. Então, não é Deus que muda, é você que muda. Exatamente. O jejum não é para transformar Deus, o jejum é para nos transformar, para nos mortificar, para nos preparar diante de Deus. Né? Isso. Lembrei aquela frase de Paulo no final de Romanos capítulo 11, quem primeiro lhe deu para que lhe seja retribuído. Sim. É exatamente essa a ideia, né? O que a gente, diante de um Deus tão grande como o nosso, o que nós seres humanos podemos fazer que seja capaz de deixar Deus em dívida com a gente? Sim. A base de troca, né? Então assim, a resposta para a pergunta de Paulo é ninguém. Ninguém pode fazer isso. Então, nem o jejum é capaz de fazer isso. Né? Nem o jejum. De fazer com que agora Deus coloquei Deus na parede, agora ele está me devendo alguma coisa, porque eu jejuei, então agora eu estou com crédito, né? A questão das práticas devocionais, a gente usa o paralelo bíblico, né, a metáfora bíblica dos exercícios físicos. Né? São exercícios espirituais. Você faz exercícios físicos, Exatamente. Né? Vai malhar o bíceps, né? Vai malhar a perna, você faz exercícios específicos trazendo benefícios para aquela área. Isso vai melhorar a sua saúde, né, o exercício físico. Vai trabalhar, você vai ter uma saúde física melhorada, né? E vai ter alguns benefícios importantes sobre isso. Inclusive, a gente depois pode comentar mais sobre isso. Da mesma forma, os exercícios espirituais, ele também traz resultados espirituais. E quem é beneficiado é quem faz, né? Sim. Não é Deus, o beneficiado é a gente. Em que sentido? De que em algumas áreas da nossa vida espiritual a gente é aperfeiçoado. Eu gosto de fazer uma ligação do jejum com a santificação, né? O pastor falou sobre mortificar a carne, eu acho que tem a ver. Não sei se vocês concordam comigo, aí se vocês discordarem, vocês me corrijam. A gente fala depois. Vamos discordar nacionalmente. Isso, vamos lá. Eu acho que o jejum tem a ver com a santificação, porque esse exercício nos prepara e nos dá a capacidade de dizer não. A gente treina o nosso não. Então a gente diz não para algo que é lícito, que é a comida, que é a bebida, que é o tempo ali que você diz, não, eu não vou fazer isso e eu não vou fazer isso porque eu vou dedicar esse tempo a Deus, me colocar diante de Deus. Então, é um desejo da sua alma, mas um desejo lícito, correto, mas você está dizendo para a sua carne, dizer, eu não vou fazer a tua vontade hoje, né? Você está treinando o não. É isso aí. Então você treina... Concorda, né, William? Fechou, tamo junto. Você está treinando para dizer não e você treina dizendo não para algo que é lícito, para quando você estiver diante de uma tentação, diante de um pecado, diante de algo que é ilícito, você diga não com mais facilidade. Então é um treinamento mesmo. É um treinamento. É um resultado que você vai colher em algum momento, porque você vai estar mais em comunhão com Deus. Então isso tem a ver com a santificação, com a sua vida com Deus. Você está se treinando. São exercícios espirituais que fortalecem a musculatura da alma, né? Do Isso. ser, do propósito. Exatamente, de Deus. ficou bonito agora. Mas é isso mesmo, eu acho que é muito interessante e pertinente essas colocações. Eu acho que quem está nos acompanhando aí agora, quem está acompanhando o programa, né? Tem ouvido coisas assim muito legais a respeito da finalidade do jejum, né? É uma prática, de fato, muito importante. Existem pessoas que às vezes jejuam para tentar ostentar algum tipo de espiritualidade também, né? Que também é ir por um caminho errado na questão da finalidade do jejum, né? Tem gente que
E Jesus até falou sobre isso, né? Gente que jejua e fica Abatido, né? Para tentar exatamente. mostrar que tá aquele ambiente sofrido, né? Porque Sim, tá fazendo jejum. Eu acho legal nesse sentido quando Jesus fala, né? É um propósito errado, né? É o propósito errado, não tá jejuando com a finalidade correta, né? Eu acho muito legal quando Jesus, ensinando sobre o jejum, ele fala, ó, se você vai jejuar, lava o rosto e passa óleo na cabeça. É isso aí. Ou seja, toma banho e passa perfume. É um dia normal, né? Você não vai mudar a aparência, né? Para que os outros olhem para você e fiquem com piedade. Olha lá, tá E fazendo ganha o jejum, elogio. E ganha o Jesus elogio. disse assim, e você já ganhou sua recompensa. Sua recompensa é isso. Você queria isso o aí. elogio? É o aplauso, né? É um do aplauso. povo dizendo que Vai você ser é crente. elogiado. Então são motivações equivocadas, né? Então não é para isso que esse exercício foi dado para nós seres humanos. Não é para mortificação da carne, é para esse treinamento, né? Para aprender a dizer não quando for necessário dizer não. Eu acho que é legal, muito bom. Agora vamos tentar conversar sobre algumas questões práticas do jejum, né? Práticas desse exercício. Pastor Alain, em relação à duração do jejum, nós temos muita gente que acredita que o jejum ele só é válido mesmo, né? Só funciona, né? Atende a esses fins quando ele é um jejum de 24 horas. Quando eu jejuo 24 horas. É isso mesmo? Só vale jejum de 24 horas? O que a Bíblia fala sobre a duração? De pôr do sol a pôr do sol. Tem o detalhe ainda do pôr do sol ao pôr do sol. Se você não começar no pôr do sol, também vai ter uma dificuldade aí no cumprimento. Mas vamos lá. Olha, na Bíblia, pastor Leilton, não existe uma lei do jejum e um regramento, né, do jejum. Você não vai encontrar isso na Bíblia. É uma prática devocional que é muito particular. Vai depender, sabe, do propósito que você faz, que você coloca no seu coração. Tem a ver até também com a saúde física da pessoa, a capacidade que a pessoa tem de ficar tanto tempo sem comer ou não. Para algumas pessoas ficarem mais do que 24 horas sem comer, ou até a metade desse tempo, ficar um tempo assim de 10, 12 horas sem comer, isso pode acarretar problemas de saúde sérias, né? Por questões até médicas. Então, é individual isso, é particular. Cada pessoa pode colocar um propósito diante de Deus e dedicar aquele tempo. E não tem a Bíblia não fala, não tem lugar nenhum na Bíblia que diz que tem que ser um dia, 2 dias, 3 dias. O que a gente tem é exemplos bíblicos. E na Bíblia tem vários exemplos. Você vai ter exemplos na Bíblia, por exemplo, de um dia. Pessoas que jejuaram em um dia, você vai encontrar, eu jejuo assim lá em Juízes, quando o povo consagrou a Deus durante um dia. Neemias, no capítulo 9 de Neemias, fala que todo Israel se reuniu e durante aquele dia jejuaram sem comer, sem beber o dia inteiro. Mas você vai encontrar jejum de 3 dias, no caso de Esther, aquele jejum nacional, quando ela convoca o povo para jejuar pedindo livramento. Você vai encontrar outro jejum de 3 dias, Paulo ele jejuou 3 dias quando ele se converte. Atos capítulo 9 fala que 3 dias e 3 noites ele ficou ali sem comer e sem beber, né? 3 dias. Você vai encontrar jejum de 7 dias, lá em 1 Samuel 31, 13. Você vai encontrar jejum de 21 dias, que é o caso de Daniel, é um jejum parcial ali, que ele estava se colocando diante de Deus. Depois, jejum de 40 dias, Jesus jejuou 40 dias, Moisés, Elias, pessoas que jejuaram durante esse tempo, né? Então, o mais importante não é a quantidade, nem a forma, acho que a gente vai falar sobre forma ainda hoje um pouco mais, né? Não é nem tanto a forma, é muito mais o propósito. A atitude do seu coração, aquilo que você deseja colocar diante de Deus enquanto você está jejuando. O mais importante é para quem você está jejuando. E a orientação de Jesus, a gente comentou aqui há pouco, que Jesus ele ensina para a gente que o jejum é para Deus e não para os homens. A gente jejuma para Deus ver, né? Mostrando para Deus, é um compromisso nosso com Ele, né? O meu, individualmente, com Ele, e não para os homens, né? E a gente vai encontrar na Bíblia pessoas que jejuaram nessa questão errada
E aquela parábola que Jesus conta do publicano e do fariseu que vão orar lá no local determinado, né? O publicano humilde ora, mas o fariseu lá, ele bate no peito e diz, eu jejum 2 vezes por semana. Né? Então, havia lá um estilo dos fariseus jejuarem, né? Possivelmente ali jejuavam nas segundas-feiras e quintas-feiras, e ele faz isso como uma maneira de ostentar, de dizer que ele é espiritual, e ele fala isso em voz alta, segundo o texto, para todo mundo ouvir. Então ele estava fazendo do jejum um teatro. Né? Dizem até que era dia de feira esses 2 dias, né? Ah, então todo mundo estava ali assistindo. Isso, era dia de feira, era dia que geralmente as pessoas saíam para comer. E aí, era o dia que eles escolhiam para jejuar. Está todo mundo lá, e aí Jesus também deu um ensinamento sobre isso. E aí a gente citou aqui, mas eu gostaria de ler, que é o texto de Mateus capítulo 6, 16 a 18, quando é a instrução de Jesus sobre o jejum. Olha o que ele diz aqui. Quando jejuares, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Hipócritas é o ator, né? Sim, o fingido aqui, o que faz de forma teatral as suas atitudes. Né? Pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam para que eles estão jejuando. Digo isto verdadeiramente, eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuarem, façam diferente. Arrumem o cabelo e lavem o rosto, para que não pareçam aos outros que vocês estão jejuando, mas apenas ao Pai que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Porque é essa a questão aqui. Né? Não é tanto a forma, mas a atitude do nosso coração diante de Deus, e que nós estamos fazendo isso para Ele, no desejo de nos aproximar dEle, né, nos colocando diante dEle. Aí, até a gente poderia citar aquele texto lá de Zacarias, capítulo 7, o versículo 5, quando Deus pergunta para o seu povo, quando vocês jejuam, vocês estão jejuando para quem, né? Vocês estão jejuando para quem? Mas é essa ideia aqui que nós estamos comentando, exatamente essa palavra de Jesus, né? De que quando a gente jejuma, precisa jejuar para Deus com o propósito de nos aproximar dele. É isso que é importante no jejum, e não a questão de forma, regras que nós estamos seguindo ou não. É legal porque, diante da fala, né, da explicação, evidencia ainda mais o quanto que o jejum, quando se vai praticar, né, esse exercício espiritual, você precisa brotar voluntariamente do coração. Né? Então, na Bíblia não diz, você tem que jejuar 1 dia, 3 dias, 7 dias. Então, é a pessoa mesmo que está com esse desejo de jejuar para Deus, né? Para Deus ver, para ser treinada, para mortificar a carne. Então, voluntariamente, isso vai partir do coração dela, como ela vai praticar isso. Né? Porque o mais importante não é a métrica dos minutos, né? Quantos minutos eu vou passar em jejum, mas qual a disposição do meu coração para esse exercício. Sim. E aí, ligado também a uma outra questão prática, o pastor Alan até falou, ele citou algumas vezes a questão das formas do jejum. Eu queria que o pastor Willy comentasse para a gente um pouco sobre as formas de jejum que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Eu acho que talvez esse seja uma outra dúvida que muita gente tenha. Talvez você que esteja nos assistindo tenha essa dúvida. Por exemplo, vale um jejum tomando água? Então, vale se eu decidir jejuar 24 horas, mas nesse período eu vou tomar água. Eu só vou me abster de outros alimentos. Então, vale isso? O que a Bíblia fala sobre as formas do jejum? Essa é uma questão importante a gente levar em conta, porque muita gente deixa de jejuar porque entendeu que tinha tempo exato, né, e tipo exato também de abstenção. Então, é bem importante a gente deixar isso muito claro, né? Willy, não te interrompendo, mas interrompendo. Eu fui orientado assim, que o jejum verdadeiro é de 24 horas. Sem água e sem água, sem comer e sem beber. É isso aí. Qualquer jejum fora disso não é correto, é errado.
Então, de fato, É acaba importante destacar. acaba não jejuando porque eu não consigo, Sim, a pessoa sim. dizer, eu não consigo ficar todo esse tempo. E às vezes a pessoa tem algum problema de abstenção de alimento, glicêmico, e ela não pode ficar tanto tempo, né, com a abstenção. Então é bem importante. Normalmente a gente encontra na Bíblia 3 tipos de jejuns. O primeiro que a gente chama do normal. O normal seria a abstenção total de alimento e água. E a gente acredita até que esse era o mais comum dentro dos praticado pelos personagens da Bíblia Sagrada. Porque o Senhor Jesus, por exemplo, tinha um corpo igual ao nosso e a gente sabe que o corpo não aguentaria 40 dias sem água, né? Então a abstenção tem que ser de alimento. Moisés fez jejum também, né, de 40 dias, eles não resistiriam tanto tempo se não tomassem água. Então provavelmente o tipo de jejum aqui praticado por Jesus é uma abstenção total de alimento Sólido. sólido e só tomando água. E é bom deixar claro também que era água, né, que eles tomavam, porque senão a pessoa não come e toma uma vitamina de abacate, não adianta nada, né? A fome é saciada do mesmo jeito, né? Então é importante destacar que a água, né, que por uma necessidade física mesmo, normalmente ela era consumida, né, por esses personagens aqui da Bíblia, ou pelos grandes personagens da Palavra de Deus. O segundo tipo comum é aquele que a gente fala de jejum parcial. O exemplo que é usado para esse tipo de jejum é Daniel, né, que fez aquele jejum de 21 dias, foram 21 dias, né? 21 dias. E ele fala, eu acho interessante que ele fala, nesse tempo eu não comi nada agradável ao paladar. Não comi carne e nem vinho. Isso na minha percepção, ele comeu salada, porque seria o pior jejum para mim comer só salada, né? Mas ele comeu só coisas que não davam prazer ao paladar, né? Foi um tempo de abstenção aqui. Ele tirou, então, ele não abriu mão de toda a alimentação, ele tirou alguns ingredientes do cardápio. É isso aí. Decidiu ficar um tempo sem comer algumas coisas. E parece que é o que era bom, né? O que dava... Ele fala nada que era agradável ao paladar. Né? Porque se for para fazer esse tipo de jejum e tirar alguma coisa que você já não gosta muito de comer, né? Então, já não faz parte do seu cardápio. Vou ficar um mês sem comer tal coisa. Mas você já não come, então... 21 dias de churrasco, não adianta, né? De pizza, não é essa a ideia aqui. Ele tira o que dá prazer. Mas é importante a gente destacar isso, porque no nosso tempo é muito comum, né? Você ter jejum de Coca-Cola. Eu... pessoalmente, acho que isso não significa um verdadeiro sacrifício ali em relação à restrição do alimento. Sei que foi um negócio muito... A pessoa gosta muito. Foi um negócio muito caro para a pessoa. Ela não consegue viver sem a Coca ou sem a pizza. E aí, de repente, se torna até um exercício, né? Eu acho interessante esse tipo de jejum. Eu já fiz uma vez, um compromisso assim, de ficar um tempo sem comer carne vermelha que é uma coisa que eu gosto muito. Mas né? aí é mais difícil, né? Carne vermelha. E assim, a experiência que eu tive nesse sentido foi que toda vez que eu ia me alimentar, eu me lembrava desse compromisso. Aí valeu, né? Valeu, porque aí orar me fazia lembrar de Deus. Me fazia lembrar mesmo, fazia pensar naquilo que eu estava fazendo ali. E aí, de vez em quando, dava saudade da carne, a carne vermelha, e fazia me lembrar do compromisso que eu tinha feito, né? Por isso que eu acho que tem a ver, né? Assim, faz sentido. Sim. Te faz lembrar, lembrar te faz orar e lembra assim do compromisso. Exatamente, lembra do compromisso que você fez com Deus constantemente, né? Então Legal. por isso tem que ser de alguma coisa que é agradável. Né? Seja sacrificial de fato. Eu já vi algumas pessoas escolher um alimento assim e ficar um ano sem ingerir aquele alimento, uma coisa que gosta muito, né? Sim. Um mês, tempo assim, né? O Daniel foi 21 dias, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado que ele não substitui esse essencial que foi praticado por Jesus, por Moisés, né? Uhum. Que é essa abstenção de fato do alimento, onde tem aquela fome, onde a gente para o alimento natural para que o alimento espiritual venha, né? Então, como memorial, eu acho que até serviria legal, né? Um sacrifício de memória, esse que é parcial. Mas a gente não pode esquecer do que é essencial mesmo, que é esse que é só de água, né? Eu acho que é bem importante levar em conta. E também tem o último, que é esse que a gente fala que é o jejum total. Eu diria que esse é o raiz, que o pastor Alan destacou aqui, né? Antigamente a gente aprendeu assim, eram 24 horas sem água e sem alimento. A gente quase morria, né, no final do jejum, sim, dependendo do tipo de organismo, né, que a pessoa faria aqui. Mas nesse tipo de jejum a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde, porque a gente sabe que o corpo humano não resiste muito tempo de forma saudável sem água.
né? Então, é óbvio, é bíblico, é praticado também no contexto bíblico, só que ele tem que ter aqui uma restrição maior com relação a tempo e Até cuidados. 3 dias é possível, né? Até 3 dias, sim. Sem água, Sem e, água. sem alimento. Né? Se eu não estou enganado, acho que são 5 dias, né? Que o corpo humano já não... 5 a 6 dias. já pra- não suporta mais sem a ingestão de água, né? É o Sim. limite do corpo humano para ficar sem água. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas uma vez uma pessoa que a gente discipulava entrou em contato para dizer que ela estava com o desejo de fazer um jejum de 7 dias, sem água e sem alimento. Eu falei, mas 7 dias? Mas você não vai aguentar, senão o corpo humano não aguenta. Ah, não, mas eu estou sentindo que é Deus que pediu para eu fazer isso. Então eu falei, olha, então você tem que ter muita certeza e consciência mesmo que é um negócio assim de Deus, porque senão você vai prejudicar a sua saúde, né? Porque a gente até tem caso na Bíblia, né? Acho que foi Moisés e Elias que jejuaram 40 dias O próprio Jesus. sem água. Não, mas no caso de Moisés e Elias, acho que o deles Foi total. foi total mesmo. Mas assim, a única explicação para isso é um milagre Sim, sobrenatural mesmo. sobrenatural da parte de Deus. Sim, Isso é milagre. O ser humano não sobrevive esse tempo todo sem água. Então, a única explicação é pelo viés do milagre. Então, foi o que eu tentei explicar na ocasião para essa pessoa. E não sei se eu acabei ajudando ou atrapalhando ela, mas ela acabou não fazendo o jejum. Mas enfim, é isso, né? São esses 3 tipos? Os 3 tipos. Isso aí, jejum. Só relembrando aqui então, para ficar didático para quem está assistindo a gente. Foi o jejum. Só com água, né? Que a gente chama de O normal. jejum só com água, que é o normal. Isso, Jejum isso. normal, você não tem alimento e toma água. Jejum Parcial. parcial, que é de algum alimento que. Que lhe dê satisfação, prazer, né? Como diz Daniel aqui. E o 7 jejum. tipos. E o jejum raiz, né? Mas total. O jejum total, que é o jejum sem água e sem alimento, né? Isso aí. Ok. É isso aí. Tem esses 3 tipos de jejum. A duração é de acordo com o que Deus colocar no seu coração, como o pastor Alan falou. Então, assim, diante dessas orientações bíblicas, a gente tem um grande desafio, né? Ninguém tem desculpa para não Sim. jejuar, né? Para não colocar em prática esse exercício. Mas vamos lá, caminhando para o final do programa Texto e Contexto de hoje, em que estamos tratando a respeito do jejum, eu queria que o pastor Alan falasse um pouco para a gente sobre os resultados do jejum na vida de uma pessoa. Se o jejum de fato é uma prática benéfica. É óbvio que, diante de tudo que a gente já falou hoje aqui, quem está nos assistindo já chegou a essa conclusão, que é uma prática extremamente benéfica por todos os motivos que já foram colocados, né? Mas se puder ainda acrescentar alguma coisa, né, e falar um pouco a respeito dos resultados do jejum na vida de uma pessoa, para a gente caminhar então para o final desse nosso programa de hoje. Mais uma vez, a gente poderia recorrer aqui à metáfora do exercício físico, né? Que sempre tem resultados específicos, vai ter resultado na saúde física das pessoas. E da mesma forma, quando a Bíblia fala de jejum, se percebe por aqueles que praticaram, os resultados que eles tiveram, de que de fato existe coisas, frutos, resultados espirituais na vida daquele que pratica o jejum. E eu queria listar algumas coisas aqui que eu anotei. Por exemplo, o jejum, ele pode trazer para a gente mais orientação espiritual, sensibilidade para a gente ouvir o direcionamento de Deus. Outra questão, a orientação de Deus na tomada de decisão. O jejum pode te ajudar a ter mais concentração com as coisas espirituais. O jejum pode te ajudar na questão do desejo de orar, te aproximar de Deus. São resultados que a gente podia listar aqui do que o jejum é capaz de acontecer, de fazer na nossa vida. O jejum também, ele traz resultados, né? Ajuda a gente ver resultados das nossas orações. E aí, destacar isso é importante. Não é o jejum em si. Não é porque você jejuou, aí isso acontece, né? Não é o tomar lá da cá com Deus, não é aquele o favor, né? Você fez um sacrifício e Deus vai te conceder essa bênção. Acho que a questão do jejum é muito mais a sintonia que você tem. É igual a oração. Você passa um tempo em oração, buscando a Deus, você vai se alinhando à vontade dele, vai entrando em sintonia, vai sintonizando com Deus. E aí, ao sintonizar mais com Deus, você começa a ter mais sensibilidade,
para ouvir a voz de Deus, entender a vontade dele na sua vida. E aí, quando você tem essa sintonia, até mesmo a sua oração parece ter mais efeito, porque você está alinhado com a vontade, com o querer de Deus na sua vida, né? Então, nós ficamos mais sensíveis a Deus quando nós jejuamos. Então, nesse sentido, o jejum ajuda você a ter um relacionamento também mais íntimo com Deus, mais forte com Deus, mais intenso com Ele. Mas assim, pelo que a gente comentou aqui, precisa ser feito com o propósito certo e não pode ser apenas um passar fome, né? Não é só... Aí é regime, né? Aí é você ficar sem comer, vai ter algum benefício. Jejum para fim de De repente né? emagrece, né? Mas não é no sentido espiritual. Esse jejum com objetivos espirituais precisa ser praticado no sentido de dedicar um tempo de consagração, um tempo de busca a Deus, um tempo de se colocar diante do Senhor, e é evidente que isso vai trazer os resultados que nós estamos colocando aqui. A Bíblia até cita lá o texto eu até separei ele aqui, que é o texto de Isaías, no capítulo 58, quando o povo de Israel, num tempo de muita rebeldia, afastado de Deus, jejuava. E aí o texto aqui, ó, Isaías 58, o versículo 3, o povo está dizendo assim, jejuamos e não vistes, né? E perguntam, por que nós nos humilhamos e não reparastes? E aí Deus responde, o dia do jejum que vocês fazem só o que é do agrado de vocês. Vocês exploram seus empregados, e aí vai listando aqui, ó. O jejum de vocês é um dia de raiva, é um dia de briga, socos brutais, versículo 4, de rixas, de discussões. Vocês jejumam e fazem tantas coisas, mas vocês desrespeitam os outros. E aí vai seguindo aqui. E aí ele diz o seguinte, não foi esse o jejum que eu pedi para vocês. Isso não é jejum. Vocês falam que isso é jejum, mas isso não é jejum. E ele diz, o jejum que eu espero é que vocês tenham uma vida quebrantada, que vocês respeitem os outros, que esse jejum transforme em vocês, né? Em resumo, esse texto aqui ensina algumas coisas importantes para nós, né? Que não pode ser um passar fome, mas o jejum que Deus aceita é um jejum em que, de fato, há um quebrantamento, há uma transformação da nossa vida diante de Deus, nos leva a ter essa sintonia com Deus, e não como aquele povo que jejuma no sentido de comprar a Deus, de querer o favor de Deus, né? Então eu fiz o jejum e o Senhor não está me dando nada em troca, né? E aí o texto vai explicar para a gente aqui que o jejum precisa ser alinhado à vontade de Deus na nossa vida, né? Tem que estar de acordo com uma vida consagrada ao Senhor. Amém. Amém, isso aí. O jejum alinhado à vontade de Deus e à vontade do Senhor. Eu creio que, talvez uma frase que o pastor Alan colocou, que eu acho que vale a pena destacar, né? Que todas as bênçãos que nós recebemos, nós não as recebemos por causa de termos feito isso ou aquilo, né? Elas vêm até nós por conta do que foi feito na cruz. Sim. Né? Por conta do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Eu acho que isso é importante, né? Mas é isso, meus irmãos. Muito bom o papo de hoje, hein? Muito legal essa conversa a respeito do jejum. Que Deus continue nos ajudando a entender cada vez mais Amém. Essa e outras práticas cristãs. Nós estamos chegando ao final do programa Texto e Contexto de hoje. Mais um programa a respeito das práticas devocionais. E para a gente encerrar então esse programa, eu queria pedir para o pastor Willy para que ele apresentasse uma palavra final para aqueles que estão nos acompanhando e que na sequência o pastor Alan ele pudesse orar por nós e por todos aqueles que assistiram hoje ou assistirão em outro momento o programa Texto e Contexto. Amém. Importante a gente mais uma vez lembrar que o jejum sempre fez parte do povo de Deus. Grandes homens e mulheres dentro do contexto bíblico sempre se dedicaram aos jejuns, às práticas devocionais. Na verdade, sempre foi o eixo da vida deles, sempre foi a prática devocional, a dedicação devocional. E também olhar os resultados que isso traz para a nossa vida prática.
Talvez não sejam os resultados que a natureza humana que gostaria de ter, mas uma pessoa que se dedica a jejum, a essa prática devocional, ela tem mais autoridade espiritual. Isso no bom sentido, né? No sentido de que ousadia para pregar o evangelho, ousadia para confrontar o mundo corrompido pelo pecado. Uma vez um amigo meu que é pastor, ele falou isso de uma forma natural, mas eu guardei, ele falou: quando eu faço jejuns, eu percebo que eu tenho mais autonomia para repreender a igreja, para exortar a igreja. E é verdade, isso nos dá autoridade espiritual para viver os propósitos de Deus. O jejum ajuda a gente nas decisões importantes da vida, a buscar a vontade de Deus e, acima de tudo, ajuda a gente nesse conflito tenso e intenso que a gente vive contra a nossa natureza corrompida pelo pecado. É bem importante a gente perceber o Senhor Jesus naquele capítulo 6 do Evangelho de Mateus, onde ele se dedica às questões devocionais e onde ele tira a gente dos holofotes. E ele fala: busque essa dedicação pessoal com Deus. Busque isso. Eu ouvi uma frase essa semana que falou muito para mim, onde alguém disse assim: cuide mais da tua vida com Deus no íntimo e deixe que Deus cuide da tua reputação. E faz muito sentido isso. Se dedique mais à prática devocional, se dedique mais a Deus e deixa que Deus cuide da tua imagem, né, da tua reputação, do seu nome. Então é uma chamada de Jesus, é uma chamada do Evangelho que traz resultados significativos para a nossa vida espiritual. Amém. Bem, o pastor falou de personagens bíblicos e o início da história da igreja, mas a gente poderia até citar também que ao longo da história da igreja, reformadores, mulheres, homens de Deus jejuavam, né? Então, eu vou orar agora e a minha oração é assim, que Deus nos desperte para essa prática também, né? Para que Ele nos ajude a entender a importância dessa prática e possamos resgatar na nossa vivência cristã. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te louvar por esse tempo de estudo da Tua Palavra, te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de a gente fazer uma reflexão bíblica aqui, olhando o texto sagrado, observando os ensinos do texto sagrado para a nossa vida. E hoje nós falamos sobre, mais uma vez, sobre práticas devocionais, focando aqui na importância, na prática do jejum. Nós sabemos, meu Deus, que isso fez parte da história do Teu povo, da Tua igreja, o povo da Bíblia, mas também nós aprendemos como, até na história da igreja, homens e mulheres de Deus praticaram, como os reformadores e muitos personagens, meu Deus, da história da igreja, foram pessoas que jejuaram, que buscaram a Tua presença, que viveram grandes avivamentos, usando também desta prática devocional. Eu oro para que nós possamos, meu Deus, resgatar essa importante prática. Nós estamos num tempo de isolamento social e que as práticas devocionais precisam ser resgatadas, ressaltadas. E eu peço para que o Senhor desperte a igreja, mas que o Senhor desperte cada cristã, cada cristão individualmente, para a importância dessa prática, uma forma de buscar a Tua presença. Eu oro desta forma, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Obrigado, pastor Alain. Obrigado, pastor Willy, por mais essa participação no programa Texto e Contexto. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje, que tem acompanhado o programa Texto e Contexto ao longo desse mês, ao longo de todo esse tempo que esse programa está no ar. Obrigado por sua companhia, obrigado por compartilhar esse programa. E na próxima semana nós estaremos aqui novamente. Vamos continuar falando sobre práticas devocionais, falaremos sobre a leitura da palavra, a leitura da Bíblia. Não perca então o próximo programa Texto e Contexto, às 20 horas da próxima segunda-feira. Que Deus lhe abençoe.